dando início à instrução em plenário do processo júri 02 de 2012, não foram ouvidas testemunhas na sessão plenária. A instrução será restrita ao interrogatório dos acusados. Primeira pessoa que será ouvida hoje, interrogatório, o acusado Ivan Rodrigues da Silva. Seu Ivan, esse é o nome do senhor? Sim, senhor. Tá certo. Seu Ivan, já foi lida integralmente a denúncia que foi feita contra o senhor. O oficial de justiça acabou de fazer a leitura, mas, em resumo, a acusação de que o senhor teria participação nos fatos que culminaram, que resultaram na morte do prefeito de Santo André, Celso Augusto Daniel. Tá? Ainda segundo a denúncia, consta que a participação do senhor teria ocorrido no arrebatamento da vítima e também no desenvolvimento de diretrizes, ou seja, que o senhor teria ajudado a coordenar essa ação criminosa. Eu lembro que o senhor não é obrigado a responder as minhas perguntas ou a qualquer pergunta que lhe seja feita nesta data. O senhor tem o direito de ficar em silêncio e, caso o senhor resolva permanecer em silêncio, isso não irá prejudicá-lo. O senhor entendeu todos esses direitos? Entendi, sim, senhor. O senhor vai querer falar a respeito disso? Sim, o que eu tenho para falar aqui, pelo que eu vi aqui falar, isso não existe. Eu nunca tive assim, um contato com o Dionísio na minha vida. Nunca marquei negócio de sequestro do Dionísio. Uma pessoa aí que usou esses negócios aí para ter seu benefício, que eu não sei o qual que ele está tendo em cima desses depoimentos, ou que seja, tenho provas que o promotor de Santander, o Kel Becker, ele está na televisão falando em Campinas que eu não tenho nada a ver com isso, foi usada a minha quadrilha para fazer esse crime, que eu não matei ninguém, nunca fui nesse lugar e estou sendo acusado até hoje. Os meus depoimentos, mais de 10 fóruns foram me chamados, sem direito a uma defesa de um advogado, só sob pressão. Se eu não der esse depoimento, vou prender sua família. E isso, aquilo. Só foi isso as coisas que eu escutei até hoje na minha vida. Estão falando de sombra, que eu nem sei quem que é esse senhor, se ele armou, se ele não armou. Mas a minha pessoa, com certeza, nunca chegou isso daí, de estar armando sequestro. Mas o senhor participou do sequestro do prefeito? Não, eu de nada. participei de nada. O senhor nega qualquer tipo de participação? Qualquer tipo de acusação, e vou deixar minha defesa para o meu advogado. Tá certo. E com relação Bom, o senhor está preso desde quando? Eu estou preso já faz 10 anos, desde o dia 4 de junho de 2002. 4 de junho de 2002. E como é que foi a circunstância da prisão do senhor? O que aconteceu? Essa prisão, assim, eu caí no crime de um sequestro. De umas vítimas, assim, eu caí no crime do sequestro, aí fui de lá, eu fui pro DEIC. Quando eu cheguei lá no DEIC, eu fui preso por 3 delegacias, do seu Edson Santos, do seu, não sei se o Olim na época. Seu Edson era do DHPP, por acaso? Não, do seu Edson é do DEIC. O DHPP não me deu, ele não foi esse que me prendeu. Foi a equipe do seu Edson, com o apoio do Dr. Rui e apoio do Olim, se eu não me engano, nessas 3 delegacias. Quando eu cheguei no DEIC, aí eu comecei a negar tudo essas acusações. Aí estava lá o deputado Dr. Greenhalgh. Aí ele ficava ameaçando. Deixa ele comigo, na hora que chegar no DHPP nós resolve. O senhor está falando que o senhor foi ameaçado pelo deputado Greenhalgh? Foi ameaçado pelo Dr. Greenhalgh, presente na frente do Dr. Edson Santos. Aí de lá ficaram que eu tinha que, uma delegacia tinha que abrir a mão de mim. Ou a antissequestro, ou DHPP. Na verdade, só para ficar claro aqui, pelo que consta aqui, o Dr. Edson Santos, ele... tá certo, ele era do DEIC. Do DEIC. Tá, e na verdade o DHPP era do Dr. Armando, é isso? Isso, do Dr. Armando. Aí, então, e essa ameaça, esse constrangimento ocorreu, segundo o senhor, no DHPP? Não, dentro do DEIC. Do DEIC. Do DEIC, na presença do meu depoimento em frente do seu Edson Santos. Aí eles falaram que tinha 3 delegacias, uma tinha que abrir a mão para mim. Aí o Dr. Greenhalgh falou assim, não, ele não quer falar nada aqui, lá no DHPP ele vai falar. Aí quando passou 2 dias, de manhã me tiraram e me levaram para o DHPP. Aí chegando lá, quando eu cheguei lá,
O procedimento é levar a gente para o Hospital das Clínicas para fazer um corpo de delito e retorna para dar o depoimento. Eu tinha meu advogado particular, Dr. Marco Aurélio. Quando eu cheguei no DHPP, tinha um médico lá. Me levaram numa sala, mandaram eu tirar minha roupa. O médico falou que eu estava bom e podia fazer os procedimentos. Eu voltei, quando eu voltei para dar o meu depoimento, tinha um advogado, não era meu advogado. Eu falei, só quero dar depoimento na presença do meu advogado, do Dr. Marco Aurélio. Aí o advogado que estava presente, ele falou assim, ó, se o advogado não veio, porque ele está fazendo um júri, e pediu para mim vir. Aí eu dei o depoimento. Quando eu acabei de dar o meu depoimento, o advogado levantou, começou a me xingar, falou que eu não valia nada e ele estava lá pelo Dr. Grimaldi, que era chefe dos advogados dos estados na época. E de lá me devolveram para o DEIC, que até hoje eu fico... E o que o senhor falou no DHPP? No DHPP eu falei o quê? Eu falei, ó, é assim, eu caí em cana no sequestro, com as 4 vítimas. Eu assumo que eu caí, que eu errei nesse procedimento. Mas, em cima desse processo aqui que estão me condenando, eu não tenho nada a ver. Vocês estão querendo condenar pessoas inocentes para cobrir erros seus. O senhor leu o que o senhor assinou na delegacia? Não leio nada, doutor. Eu sei que eu assinei mais de 10 folhas lá sem direito a ler nenhum. Isso aí é o procedimento que a polícia fez com a gente na época. Quando eu pedia para ler, já levava uma livrada na cabeça. E no DEIC? No DEIC é a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Eu não tive... A minha defesa, meu advogado foi lá quando ele falou que estão batendo em você. Eu falei, tá batendo em mim. O advogado pediu para ele sair da cela e ele voltou depois de 6 dias. Isso o senhor falou que foi mais ou menos em junho de 2002, é isso? Quando eu fui preso, Quando o senhor 4 foi preso. de junho de 2002. Tá. Posteriormente, o senhor foi ouvido já no processo por um juiz lá de Taubaté. O senhor se lembra dessa oportunidade? Taubaté, Campinas, Hortolândia. Tá, mas vamos por partes. Vamos para Taubaté. Depoimento do senhor prestado aqui na 3ª Vara Criminal de Taubaté, no dia 21 de outubro de 2002. O senhor se recorda o que o senhor disse naquela oportunidade? Não me recordo. Segundo consta aqui, o senhor teria respondido o seguinte: organizou o sequestro da vítima, empresário do SEASA, que foi indicada pelo réu José Edson, em companhia de Itamar, José Edson Elcídio e o menor Laércio. Como não conseguiram abordar a vítima pretendida, ao se depararem com o carro de Celso Daniel, que estava sendo abordado pelos corréus Elcídio, Itamar e Laércio, resolveram abordá-lo. O depoente deu 3 tiros no vidro do carro mencionado. Enfim, o senhor narra o arrebatamento da vítima Celso Daniel e ainda consta o seguinte: no dia seguinte, o depoente determinou a José Edson que soltasse a vítima, sendo que ele acabou por desferir tiros na vítima, alegando posteriormente que o fez porque a vítima havia olhado para o rosto dele. O senhor não deu essas declarações perante o juízo? O senhor não tem nada a declarar com relação a isso? Depois consta aqui um depoimento do senhor, prestado dentro da casa de custódia e tratamento, lá de Taubaté, na presença de promotores de justiça, dentre os quais o Dr. Amaro José Tomé Filho, Roberto Wilder Filho e José Reinaldo Guimarães Carneiro. O senhor se recorda do que o senhor declarou para esses promotores? Não, senhor. Segundo consta aqui, o senhor teria dito o seguinte: o declarante foi convidado por José Edson para fazer uma fita com o empresário do SEASA, ou seja, sequestro e extorsão, com a qual iria receber R$500 mil. Todos, ou seja, Itamar, o declarante, John, que é o Elcídio, José Edson e Lalo, que é o menor de idade, em 2 veículos, fizeram abordagem. Enfim, o senhor narra toda essa situação, né, de arrebatamento do prefeito. Tá? Ainda consta que o senhor teria ligado para José Edson, determinando que a vítima fosse solta, ou seja, o senhor teria descoberto que a vítima seria o prefeito de Santo André, que teria ocorrido uma grande repercussão do caso e, segundo consta do depoimento prestado
para os promotores de justiça, o senhor teria ligado para o José Edson falando para que Celso Daniel fosse solto. Todavia, posteriormente, o senhor soube que José Edson tinha matado a vítima. Ainda consta aqui que José Edson teria afirmado para o senhor que pessoalmente deu 3 disparos e outros 4 disparos foram disparados por Lalo contra a vítima Celso Daniel. O senhor prestou algum depoimento nesse sentido para os promotores? Não, senhor. Também tem outro depoimento semelhante, já prestado em Sumaré, na comarca de Sumaré. O senhor se recorda o que o senhor disse nessa oportunidade? Não, senhor. Também não. Então, o senhor, em resumo, nos fóruns nos quais o senhor foi ouvido, o senhor nunca assumiu a prática dos fatos, é isso? Porque eu nunca tive uma defesa, doutor. Me chamando no fórum e falando essas palavras e toda hora trocando meu depoimento e acusando e falando que eu tenho envolvimento. Não tem nem prova que eu tenho uma ligação com o Dionísio e nada. Como que eu vou poder assumir coisa que não existe? Tá certo. O senhor falou que não conhece o Dionísio. Não conheço e também não tenho nada a declarar sobre Na época dos fatos, o senhor morava lá na favela Pantanal, é isso? Não, senhor. O senhor morava onde? Eu morava em São Bernardo do Campo. Tá. O senhor conhecia o Itamar? O Itamar conheço. Tá, desde aquela época. Conheço, senhor. Aí o Rodolfo também. Rodolfo também. O John, que é o Elcídio, o senhor conhecia também. Nós jogávamos bola no mesmo time, conheci jogando bola. E o senhor já praticou algum outro crime com eles? Não, senhor. Nunca praticou crimes com eles? Nenhum crime com eles. O senhor tinha esse apelido de monstro? Não, senhor. Ou tiozinho? Não, senhor. O apelido quem deu foi a polícia depois que me prendeu. Eu nunca tive vulgo. O senhor foi preso em que local? Eu fui preso do lado do CT de São Paulo. Aqui na Barra Funda. Tá certo. O senhor falou que estava no meio de um sequestro, é isso? De um sequestro. O senhor foi preso em flagrante, é isso? Não, eu fui preso lá, aí devido às investigações, de lá me levaram para o cativeiro e lá foi prender as vítimas no cativeiro. Nessa época que o senhor foi preso, o senhor já sabia, acredito eu, que estava sendo procurado Sim, pela morte do prefeito Celso Daniel. Isso eu acho que foi amplamente divulgado. O senhor chegou a fugir para algum lugar? Sim, O senhor foi para onde? Eu fui para Pernambuco. O senhor esteve no Paraná também? Paraná, morei no Paraná também, na cidade de Maringá. E o senhor foi com quem para o Paraná? No Paraná eu morava lá, na minha residência. Mas o senhor foi junto com algum dos acusados para o Paraná? Não, que eu me lembro não. Mas os meninos já chegou aí na minha casa, assim. O John já foi na minha casa, o Cid, que é o Eucílio. Mas na casa do senhor em São Bernardo? Não, no Paraná. No Paraná. Nesse meio tempo que o senhor estava fugindo dessa acusação do Celso Daniel, é Não, isso? nesse meio tempo eu não tinha nada contra a minha pessoa. Não divulgava nada em televisão, nada. Nesse meio tempo eu estava vivendo tranquilo. Não, mas a pergunta que eu fiz para o senhor, que eu entendi que o senhor respondeu, é que durante essa fuga... Eu fui para Pernambuco. O senhor foi só para Pernambuco? Para o Paraná o senhor não foi? Paraná eu morava no Paraná. Mas não foi durante esse período que o senhor estava sendo procurado? Não, senhor. Para a Bahia o senhor foi? Passei, quem vai para Pernambuco passa na Bahia, né? Mas eu nunca fui. Tá Só certo. de passagem. E o senhor foi com alguém para Pernambuco? Com algum desses acusados? Não, senhor. Não foi? Não, senhor, eu fui sozinho. Lá no Nordeste o senhor teve algum contato com algum dos acusados? Que eu me lembro, não. Depois que o senhor foi preso, né, o senhor falou que teve nessas delegacias, né, no DHPP, no DEIC. Depois o senhor ficou custodiado aonde? Eu fiquei, a minha permanência no DEIC era de 15 dias. Aí me seguraram 30, 15 a mais, que até o chefe da carceragem não queria me liberar para estar dando depoimento, que era só 15 dias. Desses 30 dias eu fui para a penitenciária de Junqueirópolis. Junqueirópolis. Fiquei 18 dias e de lá me mandaram direto para o anexo de Taubaté. E depois do anexo de Taubaté? A penitenciária do estado. Aqui na capital, né? Sim, senhor. Depois o senhor pode falar de mais alguns presídios pelos quais o senhor passou? Aí passei o RD de Campinas. RDD de Campinas.
Passei no Adriano Marreio, Guarulhos, passei nas 4 penitenciárias de Franco da Rocha, na penitenciária de Araraquara, Presidente Bernardes, Presidente Venceslau II, quando inaugurou. De lá eu fui para Mirandópolis 1 e retornei novamente para P2 de Venceslau. E agora o senhor está na P2 de Venceslau. Já estou para 5 anos lá novamente. Tá certo. Fora essa passagem por extorsão mediante sequestro, o senhor tem outros antecedentes criminais? Tenho, sim, senhor. Pelo quê? Eu tenho 5-7 assalto de carro em 93, foi a primeira vez que eu fui preso. E só para ficar bem claro, o senhor nunca praticou nenhum crime com nenhum desses acusados aqui? Não, com eles nenhum. Com eles é só esse processo aqui mesmo. Tá certo. O senhor sabe até quando vence as penas do senhor? A minha pena agora ela está em 38 anos. Minha pena, eu entrei no direito do semiaberto há 1 ano atrás, só que eu não fiz o meu pedido de semiaberto porque eu estou esperando, aguardando esse processo aqui, né, para ver o que vai dar. E eu sei que para mim só Deus para ajudar, né? O senhor tem uma irmã que é policial militar, é isso? Tenho, sim senhor, a Elvanda. Tá certo. Teve alguma acusação de homicídio relacionada a essa irmã do senhor? Teve, sim senhor. O que aconteceu? Aconteceu que a minha família morava nesse bairro de Jardiloso e tentaram matar minha irmã lá. Tentaram matar ela para tomar a arma dela e expulsar minha família lá da favela. E o que aconteceu que eu fui e matei a pessoa antes de prejudicar minha família, fui condenado 12 anos no homicídio. Esse fato o senhor admite que praticou? Admito, sim senhor. Já estou até condenado nele, 12 anos eu peguei. Tá certo. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, senhor, o que acontece, assim, é só isso. E sobre esse negócio do Dioniso, que fala, o senhor pode ver, não tem nem prova, não tem nenhuma ligação. Eu participei na CPI com o seu senador Suplicy, ele levantou tudo, nunca existiu uma ligação, nenhum contato meu. O senhor sabe se foi a CPI dos bingos que o senhor foi ouvido? Foi a CPI dos bingos, foi lá no DHPP, no prédio, e outra CPI que foi pelo GAECO, na Praça da República. Que quando nós chegou lá... Que na verdade acho que foi uma cariação que foi feita lá. Tava o tal Geleão e esse Feitosa. Aí o Geleão falou para os promotores que... Só para contextualizar para o jurado, o Geleão seria, na época, um líder do PCC. Líder do PCC. Aí lá o depoimento dele que o delegado passou para a gente foi que ele estava em Bangu 1, não tinha como sair lá. Aí inventou essa história que sabia, para poder ter uma cariação, subir para São Paulo, né? Aí quando ele chegou lá, ele falou para o delegado que não tinha nada a ver a gente, que ele só estava usando nós para poder ter um prestígio de sair da penitenciária do Rio e vir para São Paulo. E que nós tinha a idade dele, que ele estava tirando 30 anos de cadeira, nossa idade, ele não conhecia nós em momento nenhum. No dia dos fatos, né, no início de janeiro de 2002, naquela sexta-feira, onde é que o senhor estava? Onde que eu estava? Eu estava na minha casa. Na sua casa? Na minha casa, no Paraná, passei Natal. No Paraná? No Paraná, eu morava no Paraná já. O senhor não estava aqui em São Paulo? Não, senhor. O senhor frequentava o trailer da mãe do Itamar? Já fui no trailer, é trailer simples, pessoal. Mas naquele mês de janeiro de 2002 o senhor não estava lá? Não, senhor. Estava no Paraná? Estava no Paraná. O senhor tem certeza disso? Absoluto. O senhor ficou no Paraná de quando até quando? Eu passei o Natal, o Ano Novo, fiquei, quando foi mais ou menos assim, uns 18, 20 de janeiro, foi quando eu desci para São Paulo. Quer dizer, depois do ocorrido, né? Depois do ocorrido, já bem depois. Mas aí naquela época já não estava sendo divulgado que seria uma quadrilha da favela? Nada divulgado, não? O senhor não era procurado ainda? Não, divulgaram a minha foto depois de quase 3 meses que estava acontecendo no ocorrido. O senhor alguma vez chegou a emprestar algum celular seu ou pegar algum celular emprestado dos outros acusados? Isso aí a gente às vezes tinha, que eu não tenho crédito, né, que eu tenho amizade assim, mas futebol, jogando futebol para ligar para a família. Mas lá no Paraná o senhor chegou a usar o celular de alguém? Não, que eu me lembro não. Durante esse período que o senhor permaneceu circulando em diversos estabelecimentos prisionais,
Algum dos outros acusados acompanhou o senhor? O senhor atualmente está preso junto com eles na P2 de Venceslau, não é isso? Sim, senhor. Lá, quem que está preso lá junto com o senhor? Comigo está o Itamar, porque ele teve um problema mental, né? Que tentou se matar, aí eu trouxe ele para mim cuidar dele. E os outros estão em outros raios, né? Porque eles não deixam a gente no mesmo raio. Mas o senhor está no mesmo raio que o Itamar. O Itamar... Mas como assim? O senhor trouxe ele para cuidar? Mas como? eu pedi pro diretor porque ele teve um problema mental dele, né? E o diretor autorizou isso? Aí o diretor autorizou porque ele tentou se matar 3 vezes. Então ele é uma pessoa que ele gosta de mim. Então ele escuta, assim, é a minha pessoa, né? Entendi. Aí então eu fico assim cuidando dele, dando uns remédios para ele. Porque ele, mesmo a mente dele ficou insana, né? Depois que o irmão dele morreu, ele perdeu a consciência e só Deus está ajudando ele agora, né? E com relação aos outros acusados, o senhor teve contato com o Elcídio, com o John nesse meio tempo? Não, nenhum. Esse tudo presídio diferente. O senhor teve uma audiência aqui em 2010, foi a audiência que eu li a sentença de pronúncia para o senhor. Foi, sim, O senhor teve contato com o Elcídio naquela época? Aqui. Depois desse dia, o senhor teve algum outro contato com ele? Mais nenhum. Só hoje? Só hoje. Quer dizer, o senhor ficou 2 anos praticamente sem ver o Elcídio. 2 anos. Tá certo. Aqui no processo, o Elcídio, ele também estaria acusando o senhor em alguns depoimentos dele, né? Inclusive, não só na fase policial, mas também depoimento prestado no fórum. O senhor sabe de algum motivo pelo qual o Elcídio estaria incriminando injustamente o senhor? Aí, senhor, se ele tiver vindo me acusando é sobre tortura, porque não tem esse motivo dele estar me acusando, assim. O senhor nunca teve nenhum problema com ele? Não, nenhum problema. Nem com os outros acusados? Nenhum deles. Estamos todos conhecendo dentro da cadeia e tendo nossas amizades. O José Edson, o senhor conheceu ele aonde? O José Edson, eu conheci ele no bairro dele. Qual o bairro dele? Butantã. Butantã? O senhor morava lá em São Bernardo, o senhor também tinha alguma coisa aqui no Butantã? Não, eu tenho amizade em muitos lugares, né, doutor? A gente conhece muitas pessoas, né? Joga bola, vai para vários lugares. Entendi. E o Dionísio, o senhor nunca teve contato com ele? Eu nunca tive nem contato na minha vida. Nem no sistema prisional? Nada. E o senhor chegou a conversar se o José Edson teve contato com o Dionísio? Ó, eu não sei. A única assim, contato que eu sei assim, pelos presos da cadeia, que quando mataram o Dionísio, que o José Edson estava no palatório do advogado. Só isso e mais nada. Isso no CDP de Belém seria? Eu acho que sim. Só isso e mais nada. Tá. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, senhor. A vítima o senhor conhecia? Não, senhor. Alguma dessas testemunhas que o oficial de justiça leu aqui para o senhor conhecia? Não, senhor. Tá certo. Eu vou abrir para eventuais perguntas da promotoria. Doutor Márcio, o senhor está à vontade. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Meu nome é Márcio, sou promotor de justiça do GAECO. Queria saber do senhor se o senhor tem interesse em responder as perguntas do Ministério Público ou prefere se manter em silêncio. Vou me manter em silêncio. Obrigado, excelência. Tá certo. Doutor, só para a gente organizar as oitivas pelos advogados de defesa, eu sempre deixo o advogado do acusado por último. Então, vamos começar agora pela doutora Patrícia Ramuni, que é advogada do José Edson. Doutora Patrícia, tem alguma pergunta para o acusado? Sem perguntas. Doutor Bama, que está pelo acusado Rodolfo, alguma pergunta para o acusado? Doutor Luiz Pires, que é o acusado do réu Ivan. Defensor. Que é defensor do Ivan, tem alguma pergunta? Não, senhor. Sem perguntas. Pelos jurados, perguntas por escrito, alguma pergunta? Sem mais perguntas, encerrando o interrogatório.